Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast, mas como sempre, quero convidá-los primeiramente para se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube e também nos seguirem nas redes sociais, lá no Instagram, no @Momento do Campo. E quero lembrar também que estamos no Spotify. Então, além de YouTube, vocês também podem nos encontrar no Spotify. E agora quero falar para vocês da nossa parceira aqui do podcast do Momento do Campo, que é a empresa Agrícola Alvorada. A Agrícola Alvorada está presente em 18 cidades do estado de Mato Grosso, oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes, especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E no nosso bate-papo de hoje, eu tô com um convidado que entende muito do assunto. Nós hoje vamos falar sobre a evolução dos maquinários agrícolas. Legal, né? E para falar sobre isso, eu estou com Mário Guilherme Lange, que é gerente de uma das maiores revendas de maquinários agrícolas e entende muito desse assunto. Seu Mário, primeiro eu quero te agradecer por tirar um pouquinho do seu tempo e estar aqui conosco. Olá, pessoal. Para nós é uma alegria poder ter essa oportunidade de vir aqui contribuir com esse belíssimo programa que está fazendo o maior sucesso. E trazendo tudo de bom, né, das notícias do agro, a evolução do agro e sempre informando toda essa cadeia, né, com as melhores informações das melhores fontes, né? Então, para nós é um prazer poder estar aqui também e contribuir com essa entrevista e passar as informações sobre a evolução das máquinas agrícolas. Obrigada, seu Mário, obrigada mesmo. E, gente, esse é um assunto que me veio à cabeça e eu acho que é tão legal da gente falar, porque a história da evolução, onde as máquinas agrícolas chegaram hoje, para que os produtores tenham essa produção com excelência, né? Não veio por acaso, né? Hoje, essa evolução, né? Ajuda muito, essas altas tecnologias ajudam muito o produtor rural a produzir. E por que não falar de onde começou tudo isso? E aí convidei o seu Mário, porque realmente é uma pessoa que está aí há mais de 30 anos nessa área, né, seu Mário? O senhor Sim. Já trabalha com maquinário agrícola já há muito tempo, né? Muito tempo, há mais de 35 anos, né, no setor de máquinas, né? Antes disso era outro ramo, era um ramo de automóveis, enfim. Mas a gente conviveu desde criança no meio da agricultura. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? De onde que a agricultura foi o início de tudo lá também. Olha só, então vamos bater um bate-papo aqui, vamos conversar sobre o assunto que eu acho que a gente tem muito aí, né, para trocar ideia. Eu mesmo já vou começando, né? Quando a gente fala em evolução dos maquinários agrícolas, o que me vem à cabeça quando eu penso nisso, senhor Mário, é aquela imagem de quando eu era criança, pouquinho tempo atrás, só um pouquinho. Eu me lembro, quando eu ia visitar os meus tios, enfim, eu tenho familiares no interior de Santa Catarina, eu me lembro muito a utilização de bois, né? De uma forma mais manual, vamos dizer assim, para trabalhar, né? Eu acho que isso já foi o início de tudo, né, seu Mário, para fazer plantio, para gradear a terra, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Exatamente, eu também sou de família de produtores, né? Onde que meus avós, meu avô, era plantador de fumo também em Santa Catarina, por coincidência. E aonde que daí a agricultura, vamos dizer assim, quando começou a mecanização na agricultura, né? Ela começou bem com ferramentas bem simples, que foi um arado com boi, né? E plantado com aquelas chamadas matracas, né? Que eram aquelas plantadeiras manuais para colocar semente, né?
E Nossa, primeiro eu lembro preparava Aham. a terra então com o arado de boi, né? E depois que a terra estava lavrada, né, como a gente chamava, aí começava a plantação com aquelas plantadeirinhas, ou com a mão mesmo, jogando semente e fechando com o pé, ou evoluindo já com a primeira plantadeira manual, que era aquela chamada matraca que ia plantando de grão em grão, né? Então isso foi o início de tudo, vamos dizer assim, da mecanização já com ferramentas, né? Como que é o nome? Matraca? Isso, chamavam de matraca, né? Olha só, eu lembro bem. É um equipamento que é como se ele apertasse Isso. e colocasse a semente nos buraquinhos, né? Exatamente. Ele tinha dois reservatórios laterais, né? Que podia um lado botar semente e o outro um pouquinho de adubo. E aí, cada vez que você fechava ela e abria, ela largava um grão, né? E assim ela ia indo, colocando de grão em grão a semente. Olha só, e eles utilizavam os bois, né, para ajudar na lavoura. Pegava Na uma junta de preparação. bois, né? Isso. Uhum. Então era uma junta de boi, né, com uma canga, né, onde que era acoplado essa ferramenta e aí eles eram tracionados, né, via animal, né, normalmente com dois bois bem fortes para poder acompanhar, inclusive os relevos, né, porque as regiões do sul são mais montanhosas ou com relevos, né, então precisava fazer muita força, então os animais era o início de tudo. Ajudavam, né? A gente consegue uma imagem para quem de repente não tem ideia do que seria uma junta de bois ali trabalhando no. Eu falo porque eu tenho essa imagem muito clara, né? Quando a gente. E meus tios também plantaram fumo, acho que é arroz também naquela região, né? Então eu me lembro muito bem disso. Olha só que interessante. Era realmente um trabalho onde os animais ajudavam muito. Esse aqui, ó, sobe um pouquinho. Esse aqui fazia o buraco, né? Essa imagem aqui era o que Sim. fazia o buraco, né? Ah, isso é uma cavadeira. Cavadeira, Uma cavadeira é mais para fazer buraco, né, de colocar postes. Ah, é o maior, né? Isso, Tá. isso. A catraca, ele era, mas era eu me lembro disso, dessa ferramenta. Olha só. Eu falo que isso aqui ajuda muito, pelo menos para as pessoas Sim. terem uma ideia, né, do que Exato. era essa questão dos bois, de como. Isso daí já dá para ver bem, Uhum. né? Era usado tanto para puxar a carroça também, né? Que era, vamos dizer, né, a sua carreta agrícola, né? Aham. E aí tracionada por animal, onde que fazia toda a locomoção e transporte, né? Tanto das ferramentas como também da sua produção. Era tudo com a tração animal. E a gente pode dizer que começou dessa forma a questão dos plantios, Sim, de gradear a terra? sim, começou em áreas pequenas, né? E conforme foi evoluindo e crescendo a agricultura, precisava se ter escala, né? Então, para ter escala, só com a mecanização já mais moderna, quando começou então o início, né? Os primeiros tratores, né? Equipamentos, né? As ferramentas, plantadeiras, arados e tal. Os primeiros, no caso, começou a ser via importação, né? Começou a vir importado. Vinha até o porto do Brasil, dali ia para uma distribuidora, e dessa distribuidora muitas vezes viajava de trem, máquinas desmontadas, tratores desmontados, até as regiões, né, agrícolas, onde que quem comprava um equipamento desse aí montava e tinha seu equipamento importado. Então, no início de tudo, né? Mas isso mesmo assim, isso demorou bastante, por Sim, muitos e muitos anos. isso foi tipo assim nos anos 50, vamos dizer assim, que foram, né, que começou a mecanização, vamos dizer, mais motorizada. Anos Né? 50, para você Isso. ver, né? Por muitos anos mesmo, foi tudo muito manual, né? Sim, exatamente. Dos 50 para trás foi muito manual. Então, numa lavoura, eram muitas pessoas realmente ali no campo, Sim. metendo a mão mesmo, mão na massa, né? Isso. O próprio, falando do nosso estado, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ela foi, vamos dizer assim, colonizada por imigrantes europeus, né, alemães, italianos, poloneses, enfim. E essas famílias normalmente eram famílias numerosas, né, aonde que pai e filhos, né, e parentes se juntavam, faziam seus mutirões e começavam a desbravar a sua área de terra que na época ganharam ou compraram, né? E aí que começou toda a agricultura aqui no Brasil. Olha só. Bom, então, depois desse início aí manual, então, como o senhor comentou,
Anos 50. Ó, esse aqui é o... Essa é a plantadeira manual. Essa é a plantadeira manual. Gente, eu me lembro disso. Eu me lembro... Vi muito isso, né? E existe até hoje ainda pequenas propriedades, agricultura familiar. Isso, agricultura familiar. Usam, até por... Né, pelo hortas. Custo-benefício. A horta usa isso. É isso mesmo. Nossa. Que interessante. Exatamente. Nas pequenas propriedades rurais, eu acredito que ainda é utilizado isso porque facilita. Às vezes vai fazer só um cantinho de alguma hortaliça, alguma coisa, ainda utiliza sítios, né? Sítios, exatamente. É isso aí mesmo. Para quem não tinha, né, uma ideia, a gente tem essa facilidade de já mostrar aqui. É muito interessante, né? E funcionava, e funciona até hoje. Né? E funciona até hoje, exatamente. Ali ele está até no meio de alguma... Não sei o que está plantado aqui. Cafezal. Cafezal. Um cafezal, e no meio deve estar consorciando com alguma outra cultura, né? Para aproveitar o espaço, né? Então vai ter duas produções ali, né? Duas produções ali. Você viu? Que interessante. Bom, então a gente pode dizer que a partir então dos anos 50... começou a partir para um maquinário um pouco melhor, né? Sim. Do que esse tipo de equipamento, né, seu Mário? Exatamente. Aí começou já a chegarem os primeiros tratores, né? E implementos, onde que então começava com a preparação do solo, né? Fazendo, né, o arado, no caso. Na época não tinha plantio direto, né? Então preparava-se toda a terra, né? Deixava ela fofa, preparada, e aí depois vinha com plantadeiras, também puxada pelo trator, fazendo o plantio convencional, né? Que na época, então, semeava, na maioria até semeava, tanto é que as primeiras culturas, até pelo clima e tal, na região do sul, começou a ser mais o trigo, a aveia, cereais, né? Que eram produzidos, então, com o sistema mecanizado naquela época, porque a soja ela começou a entrar um pouco mais para frente, no caso, depois de ter as primeiras variedades no Brasil, que até a gente podia um dia passar para a turma, com certeza, conhecer a história da soja no Brasil, porque é muito linda essa história e é hoje o que é o Brasil em função desse grão. Né? Com certeza, vamos marcar aí um episódio só para falar de soja. Eu quero mostrar para vocês, o senhor comentou a respeito, anos 50, iniciam os primeiros tratores. Esse aqui seria um deles. Esse já é um trator, vamos dizer assim, nacional, tanto é que ele foi um dos primeiros, né, tratores fabricados no Brasil, né, que é a CBT, que na verdade ela vem com uma tecnologia Oliver, né, que é americana na época, e essa família aqui da CBT que se chamava Companhia Brasileira de Tratores, por isso que tem o símbolo CBT. Né? E esse trator ele veio num conceito diferente, inclusive, na época, né? Porque ele era totalmente nacional, 100% nacional, ele usava o motor Mercedes-Benz, que era o mesmo que equipava os primeiros caminhões Mercedes-Benz, né? Sim. Então é um motor simples, a diesel, né? E muito robusto, né? E econômico. E ele foi todo feito em cima de um chassi de ferro fundido, aonde que esse trator ele ganhou uma robustez muito grande, porque a maioria dos tratores, então, e quando começou a produção de tratores nacionais, eles eram todos monobloco. Como funciona isso? Monobloco é quando as peças são acopladas uma na outra, são parafusadas. E esse aqui, por ele ter esse chassi, onde que daí o motor está em cima, todo está dentro desse chassi, quando esse trator precisa fazer um esforço grande, ele não rompe no meio, ele não arrebenta os parafusos de acoplamento. Então esse trator, inclusive, ele ficou um símbolo, né, aqui na agricultura brasileira, que os primeiros produtores corajosos que se aventuraram das regiões do sul ou do centro do país para abrirem o cerrado aqui, que é a nossa região, a maioria trouxe 2 tratores desse e uma corrente para ir derrubando os primeiros cerrados, né? E esse trator era o que fazia esse serviço e que abriu a maioria das lavouras aqui no Brasil. Aguentava o tranco, né? Porque imagina derrubar o cerrado, né?
Isso. Olha só. Tem um desse aqui até no centro, né? Em Primavera do Leste, foi feita uma obra, né? Em homenagem aos desbravadores, os pioneiros, né? Exatamente, as primeiras famílias, né, que vieram aqui para a região aqui que hoje é Primavera do Leste, né, traziam esses tratores para cá, para abrir aqui também, então até foi usado um exemplar original da época, né, foi restaurado e colocado como símbolo, né, na nossa cidade, porque a Kiri também fez isso, né? Olha só. Abriu a região agrícola aqui da nossa grande Primavera do Leste. A gente comentou sobre o CBT, no caso, mas teve, então, ele não foi o primeiro. Tivemos outro equipamento, outro trator antes do CBT, então. Sim, teve, por exemplo, a Massey Ferguson e a Valmet na época, né, que hoje é Valtra, né? Foram as duas empresas que começaram a produzir os primeiros tratores nacionais, né? Porque já eram companhias, né, europeias, né, com os primeiros produtos que eles trouxeram eram importados também. E aí depois dos anos 50, 60, eles começaram a botar indústria no Brasil, né? Tanto a Massey Ferguson como a Valmet. A Valmet era em São Paulo e a Massey Ferguson se instalou a primeira indústria no Rio Grande do Sul, em Canoas, que existe até hoje, né? Que hoje a Massey Ferguson ela é do grupo AGCO, né? Que é um grupo americano que ele detém várias marcas, né? E a Massey Ferguson pertence, então, a esse grupo AGCO e hoje também é dona da Valtra, da Fendi, da Ideal, né? Que são várias marcas desse grupo. Olha só, então Valmet e Massey Ferguson foram os que abriram o caminho. Nacionais. Os nacionais foram os primeiros. Antes disso, tinha outras marcas também importadas, né? Que vinham da Europa, como Deutz, Lance, várias, né? A própria Ford também, né? O Fordinho que falava, Fordinho, também era importado, né? Depois virou nacional, depois dos anos 60, 70 começou a ter indústria nacional também, né? Esse aqui a gente pode dizer que é esse que a gente está vendo na tela aqui? A cor dele era um vermelho escuro, tipo quase que um cor de vinho. As primeiras unidades era naquela cor. Daí esse aqui ele já deve ser um trator já dos anos 70, 70 e poucos, né? Ah, entendi. Então, onde que depois ele virou com essa cor aí. É anterior a esse ainda, gente. Isso, anterior a esse. Mas essa é a marca, essa é a marca. Que foi também um dos primeiros tratores nacionais produzidos no Brasil, no caso, né? Mas é interessante, né? Como que foi... Por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho desse tema aqui, porque é interessante a gente ver... A gente ainda já vai depois, vamos conversar ainda muito para a gente chegar no que está hoje. Exato. Mas é muito interessante a gente ver como que foi evoluindo devido às necessidades, né? O próprio CBT, né, que o senhor comentou aqui, ele, para nós aqui do Cerrado brasileiro, no momento em que estávamos necessitando de abrir, né, novas terras, enfim, foi necessário e ele foi um trator firme, que aguentou o tranco ali, né? Exatamente, porque nessa época ali, nos anos 70, né, o governo brasileiro, né, que acho que até era militar na época, incentivou, né, teve um incentivo para abrir o Cerrado brasileiro, né? Que até então no mapa ninguém imaginava, né, que isso ia virar a potência que é hoje, no caso, e que ficou o principal polo tanto do Brasil e do mundo, né, um dos principais polos agrícolas, né? Mas o começo, então, como era um cerrado, era uma vegetação praticamente degradada e sem perspectiva, né? Isso virou lavouras muito produtiva que é hoje, graças a essa mecanização que trouxe essa abertura dessas áreas e para poder transformar essas lavouras em grande escala depois. Ok. Depois desses equipamentos que a gente mostrou aí, o que foi vindo no decorrer nessa linha do tempo, vamos dizer assim? O que a gente pode dizer que foi vindo? Primeiro foram os tratores mesmo, né? Então, vamos dizer, a coisa começou com plantio. Com o plantio. Né? Isso. Como já iria se produzir, né, em grande escala, em escalas maiores, tudo precisava também ter máquinas para poder colher com um volume maior, né? Com escala também. Então, tinha tratores, os implementos, né? Para fazer a própria preparação da terra, o plantio, o cultivo. E aí precisava ser da colheitadeira para colher. Então, as primeiras colheitadeiras, vamos dizer assim, não tinha colheitadeira, era trilhadeiras, que eram um equipamento, né, de separação de grãos, essas trilhadeiras,
que eram puxadas também por animal, né? Isso antes de chegar vamos dizer, na evolução, né? Uhum. Mas o início, muitos plantavam, tinha o trator, mas não tinha a colheitadeira ainda. E continuava usando aquela trilhadeira. Trilhadeira, eu não lembro como é que era. A trilhadeira, depois que colhia, né, os cereais, no caso, os grãos, colocava esse material dentro desse equipamento, que era tocado por um motor a diesel, no caso, ou pelo próprio trator, ligava na tomada de força do trator, que acionava essa trilhadeira e ela separava os grãos. Depois dessa separação, ensacava, né, manualmente, né, os grãos, e aí era vendido, levado para os armazéns, vamos dizer assim, né? Isso foi o início. E com a evolução, né, da escala, não era mais possível, precisava ter máquinas autopropelidas. E aí começou então as primeiras colheitadeiras. Essa é a trilhadeira. Essa é a trilhadeira, essa olha é a trilhadeira, só. Né, que hoje virou as colheitadeiras, né? Olha isso, o princípio dela, né, interno ali, que é a separação de grãos, o ventilador para tirar a palha e tal, é o mesmo, né, até hoje, né? Porém, hoje com a tecnologia atual, né? Essa eu não cheguei a conhecer. E na época era o início de tudo, era essa trilhadeira, né? Inclusive na minha cidade tinha uma fábrica que produzia esses equipamentos. Né? Olha só. Lá no sul tinha muitas cidades que produziam, porque ela era toda de madeira, feito de madeira, né? E com peças praticamente forjadas em ferraria, né? E utilizada para qualquer cultura? Seu Mário, eram para grãos, separação de grãos. Então, milho, soja, trigo, né? Essas culturas que precisava separar o grão da palha, feijão, né? Também, né? Olha só que interessante. É isso aí, a gente vai vendo a evolução. Aquele trator que estava aqui era um dos primeiros. Você consegue colocar também, de novo, né? O vermelhinho? Ferguson, porque o seu Mário comentou do vermelhinho. Aí, quiser colocar na tela aqui de novo, Hermes. Então, o primeiro mesmo... O início, no Brasil, lembrando, no Brasil, né? No Os Brasil. Os primeiros eram importados, aí quando começou a nacionalização, né? Então também teve uma evolução que a gente vai falar agora do início e o que está indo para frente até hoje, né? Mas é interessante, olha o vermelhinho, então. Então, achamos a imagem. Olha só que interessante mesmo, gente, para quem está nos acompanhando no YouTube, mas no Spotify, qualquer coisa você pode clicar lá, Valmet 360, primeiro trator aí utilizado no Brasil, né? É um dos primeiros aí. É bem interessante de ver essa evolução. Só pela trilhadeira, eu realmente já fico bem E da Massey impactada. Ferguson, daí começou também, né, os primeiros tratores, como os tratores 50, 55, 60, 65, né? X, né, que era a linha X que eles chamam, foram os primeiros produzidos no Brasil também, nessa mesma época, ali nos anos 60, 65, por aí, né? Mas a gente também já consegue perceber que mesmo naquela época, de um ano para o outro, era uma pequena evolução já, né? Alguma melhoria já, né? Sempre teve uma pequena. Claro, demorava um pouquinho mais, às vezes o trator levava 10 anos para ter uma evolução de alguma coisa um pouquinho mais moderno, né, e tal. Mas sempre teve evolução e a evolução é constante, ela não para nunca. Ok. Depois desse momento que a gente comentou aí da trilhadeira, enfim, da máquina, para onde caminhamos então na parte da evolução? Seria a colheitadeira autopropelida, a chamada automotriz, né? As primeiras colheitadeiras, né? Que também eram importadas, né? Quando veio para o Brasil. E aí também nos anos 60 começou um visionário, uma família visionária lá do Rio Grande do Sul, que é a família Schneider e Logemann, do município de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Eles tiveram a visão porque eles tinham uma ferraria e produziam essas trilhadeiras. E eles viram que tinham potencial para produzir colheitadeiras. Aí eles conseguiram, viram um vizinho lá na região que trouxe uma máquina, na época John Deere, americana, né, nos anos 57 ou 60, por aí, colhendo na região, e eles olharam essa máquina e conseguiram entrar em contato com os americanos, e eles falaram da vontade deles, que eles tinham uma pequena indústria, uma pequena fábrica na época, eles tinham vontade de produzir essa máquina em escala aqui no Brasil. E aí começou
essa indústria que se chamou SLC, né? Schneider, Logemann e Company. Eram duas famílias, né? Família Schneider e família Logemann. E eles começaram a produzir a marca deles com a primeira tecnologia da John Deere na época, né? E aí começou toda a história, né? Aqui no Brasil, da primeira colheitadeira automotriz nacional, fabricada lá no Rio Grande do Sul, na SLC. Seria essa aqui ou não? Colheitadeira automotriz? Seria essa aí, que ela chamava até modelo 65A. Se pesquisar aí, vai achar primeira colheitadeira produzida no Brasil. Vai encontrar ela. Inclusive, ela era da cor vermelha na Olha época, só. né? Porque era a cor que não podia ser John Deere, porque até então ela não era uma John Deere. Ela tinha tecnologia John Deere, mas produzida com a marca SLC. Eu imagino, seu Mário, o impacto, né? Eles que já produziam, o impacto de surgir um equipamento como esse, né? Porque já é uma máquina maior do que já estavam acostumados, né? Deve ter sido realmente interessante naquele período, perto do que... A gente ainda não chegou no que é hoje, né? Mas naquele período já evoluir para um formato semelhante a esse que a gente está vendo aqui, né? Veridiana, eu te falo o seguinte, assim, ó, esse impacto que tu está falando, ele existe até hoje. Porque para quem é agricultor e tem paixão pela agricultura, quando chegava uma máquina dessa, as pessoas faziam festa. Porque foi a evolução e é o que trouxe, né, de evolução para facilitar a vida. Essa tecnologia, isso era tecnologia na época, né? Isso veio para facilitar o homem do campo a conseguir produzir em grande escala. Então, todo mundo ficava muito feliz e criava esse impacto de felicidade por poder ter essas máquinas, né, evoluindo e trazendo o resultado e podendo operar e fazer as produções, né, com mais facilidade. Com certeza. Né? Seria essa que a gente está vendo aqui? Ela não está, né? Tá isso, no preto aqui e branco. Já é um modelo já um pouquinho mais evoluído, porque a primeira começou nos anos 60, 63, se eu não me engano, 65. Essa aqui já deve ser uma máquina já do ano 70, daí ela já começou a ficar quadrada, porque a primeira, ela tinha a parte traseira dela arredondada, né? Essa aí, ó. Essa né? aí, olha só. Essa é a primeira, tá? Inclusive, essa foto está muito interessante. Ó. Essa aí foi realmente a primeira máquina produzida no Brasil, tá? Lá em Horizontina, na fábrica da SLC. Inclusive, pode ver que tinha o operador e mais uma pessoa em cima ali. Às vezes é o pai e o filho, né? Que deveria estar em cima ali. Então, enquanto um estava operando, a máquina estava enchendo o graneleiro e já enchia as bolsas, né? Que chamávamos de saco de estopa, né? Saco de estopa. As bolsas, né? Já enchia com grão, costurava manualmente para fechar o saco e largava naquele escorregador. Ia colocando ali e daí quando juntava ali, que enchia o escorregador, abria uma portinha, deixava descer, ficava um montinho. E ia colhendo de novo. E depois, mais tarde, então, vinha a carroça com boi. Quem na época não tinha, né, um caminhãozinho ainda e tal, tinha a máquina, mas às vezes não tinha um caminhãozinho. Então ele tinha uma carroça, provavelmente, vinha para juntar esses sacos, ou com o caminhãozinho também, para levar daí para a sua propriedade, para o seu armazém, para guardar a sua produção. Essa é a primeira trilhadeira, olha só. Isso, primeira trilhadeira aí, ó. Nossa. Iniciou a sua participação na produção da agricultura brasileira. Ó. Olha só. Que história linda, são imagens, né? Que realmente ficaram para a história, não tem como, né? Sim. Primeira trilhadeira puxada pela junta de bois aí, a gente falava canga de bois, né? Isso. Interessante mesmo. E essa colheitadeira vermelha que estava aqui, o que me chamou a atenção foi o pneuzinho também, né? Sim, ela era mais baixinha, né? Tudo menor, né? Tudo tamanhos menores na época, né? Porque as propriedades eram menor também, né? Tá certo. E depois dela, o que a gente vê depois dessa colheitadeira aqui, dessa SLC? Bom, daí começou a evolução, né, da modernização, vamos dizer assim, de todos os maquinários, né, que foram aumentando os seus tamanhos, né, e começou a entrar inovação, mais tecnologia, porque essas primeiras máquinas, pode ver que elas eram abertas, elas não tinham nem sequer um toldo para proteger do sol.
da poeira, né, da chuva. Chuva não, mas para proteger a máquina, né? E os equipamentos ali que ficam na cabine, né? Uhum. E então isso foi o início de tudo, né? E hoje foi evoluindo cada vez mais. Hoje as máquinas estão completamente diferentes, né? Esse aí realmente era bem o início de tudo, né? E como o senhor falou, é importante a gente lembrar, para quem, eu falo até para os mais jovens, às vezes não tem ideia de como que era antes. O senhor pontuou uma questão interessante, não era fechado equipamento, nada, era um equipamento aberto. Então imagina que no momento que vai preparar o solo para um plantio, né? Então aquilo o trator passa uma poeira sem fim. Exatamente. Ficava só o zoinho, né? E hoje o equipamento ele é fechado, então tem toda uma questão de proteção do sol hoje em dia, e antigamente não tinha isso, Exato. né? Então, uma das evoluções que teve na época, por exemplo, né, falando em tratores, teria que usar um óculos, uma máscara ou botar um pano na cabeça para poder trabalhar, né? Chapéu e tal. Que Protetor era o que eles solar no tinham. 12, né? Porque Não tinha na época, né? Na época era... nem isso, né? Não tinha. Então tinha que se proteger de alguma forma, né? Uhum. Nas colheitadeiras também dava muito poeira da produção, né? E como não tinha nada, então tinha que usar uma máscara, um óculos, alguma coisa assim. Aí a primeira evolução que começou a ter na colheitadeira, antes de ter uma cabine, foi a invenção de uma espécie de aspirador de pó que era acoplada em cima do canal embocador, né, onde é que entrava a palhada para dentro do alimentador da máquina. E isso diminuía aquela poeira que ficava na frente do operador, no caso. Então, já começou ali uma evolução para melhorar, né, o conforto do operador. Então, esse foi uma das primeiras acessórios, vamos dizer assim, da época, né, para dar essa melhorada. Antes de ter a cabine, que cabine em máquina começou a ter praticamente há 20 anos após essa época que a gente está falando aqui, né? Isso seria mais ou menos que ano, então, do aspirador? Porque eu mesmo nem sabia dessa história do aspirador. Dos anos 70 e 80, no caso, né? Aí começou a ter... até nos anos 80 não tinha máquina com cabine nacional. Com cabine, né? Exato. Olha só que interessante. Então, começaram, a partir dos anos 80... a chegarem máquinas produzidas no Brasil mesmo, já mais fechadas, né? Isso, máquinas do Brasil. Aqui já está uma evolução, né? Essa aí era uma máquina ainda que era importada, por isso que ela é verde, porque a John Deere, o que era nos Estados Unidos, né, produzido lá, onde que é a sede mundial da marca, né? As referências das cores delas é verde e amarelo. Então essa aí é um exemplar que também tinha no Brasil por ela ter vindo importada. Sim. Né? Uhum. Então ela era uma John Deere. E a vermelha que a gente mostrou é uma cópia dessa, porém fabricada pela marca SLC. Então tinha que ser a cor diferente. Ela começou primeiramente na cor vermelha com as rodas amarelas, né? Não, e uma coisa que dá para perceber nessa foto é que as cabines mesmo, elas eram muito simples, né? Super simples. Era um assento ali, bem simplesinho. E simplesmente algumas alavancas ali, porque o sistema era todo mecânico. Não tinha tecnologia eletro-hidráulica ainda, né? Então era tudo mecânico. Então eram alavancas que faziam acionar cada sistema, no caso, né? Uhum. E também não eram máquinas que faziam a quantidade de coisas que elas fazem hoje. Sempre tinha uma equipe por trás. Passava a máquina e daí tinha a outra equipe que vinha atrás fazendo a outra parte do serviço, né? Exato, exato. Uhum. Olha só, bem, bem legal. E quando que a gente começou, então, a ter os equipamentos mais fechados? Olha isso aqui. Uhum. Olha os saquinhos descendo ali, ó, né? Gente, isso aí é a história, gente. Pode ver que é uma colheita de trigo, ó. Tá vendo? Provavelmente no sul do país, né? Certeza que é no sul, porque o trigo, ele é uma cultura que gosta do frio, né? Então, o sul do país, do nosso país, foi onde é que começou as primeiras produções, né, de grão e também, principalmente do trigo, né? Das culturas de inverno, que a gente chama, né? Interessante. E aí, provavelmente, as empresas, né, como é que a gente pode dizer, as montadoras, enfim, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, entenderam que havia necessidade de melhorar um pouquinho. Vamos fechar a cabine, o pessoal trabalhar um pouquinho
com um pouquinho mais de conforto. Provavelmente houve esse entendimento, né? Sim, sim. Tipo assim, no final dos anos 80... Frederico Jorge Logaman. Começou já a modernidade, já as máquinas já estavam num tamanho já maior também, né, de capacidade. E aí também já começou daí a ideia de produzir máquinas com cabine, né? Que na verdade, de série mesmo, essas cabines elas começaram a vir nos anos... no meio dos anos 90, do 90 para 2000, que começou as primeiras cabines fechadas, no caso, que na época não tinha nem ar-condicionado, era com climatizador ainda. Daí depois foi evoluindo e as indústrias, daí depois dos anos 2000, começaram já a produzir máquinas com cabines climatizadas, com ar-condicionado, e aí começou já mais toda a tecnologia mais moderna incorporar nessas máquinas, nas colheitadeiras e tratores, né? Mas daí já foi uma evolução que começou já no final dos anos 90 para início de 2000. Mas a gente pode dizer que tanto tratores como colheitadeiras já começaram com as cabines fechadas, ou tudo começou primeiro com o trator e depois partiram para... Começou meio junto. Meio junto, né? Porque daí a operação, o operador era o mesmo, ele tinha que plantar, ele tinha que colher, então esse conforto operacional, né? Esse acessório no caso, então ele já meio que nasceu meio junto. Mas os tratores, na verdade, foram os que começou primeiro com a cabine, né? Uhum. Porque tinha mais volume, mais escala, né, de produção de tratores. E aí começou então com o trator, porque o trator ele é um equipamento que trabalha mais tempo durante a lavoura, né? Durante o processo, uma safra, né? Isso, uma safra. E a colheitadeira, ela trabalha só no período da colheita, normalmente 1 mês ou 2, e ela é guardada, né? Colhe e guarda. E o trator não, ele fica trabalhando praticamente o ano inteiro. Então, a prioridade das cabines começou com tratores mesmo. E aí, dentro dessa evolução, olha só, a gente está vendo fotos aqui incríveis, né? Uhum. Olha como que era... 83, ó, ainda 83. Não tinha cabine. Ainda não tinha cabine, né? Ó. Olha só. É isso aí. É interessante. Isso a gente diz... E tem máquina dessas trabalhando até hoje. Olha, inclusive lá no sul, né? Porque aqui, como a escala ficou gigante... É maior, bem maior, né? Muitas máquinas dessas vieram para cá também, né? Que os produtores trouxeram as primeiras máquinas para cá. Depois foi crescendo as propriedades aqui. Ficaram muito tempo aqui, 10, 15 anos ou mais, essas máquinas trabalhando. Tem produtores que têm algum exemplar até hoje ainda guardado aqui por lembrança e que ainda funciona também. Olha só. Antes de eu entrar também, que eu vi agora uma imagem que até a gente pode pontuar antes da gente seguir no que a gente estava falando, é a questão das plantadeiras, né? Sim. As plantadeiras também tiveram a sua evolução perto do que a gente viu ali, né? Exatamente. Então, nos anos 60, 70 era manual, né? E aí, nos finais dos anos 70, tinha já alguma coisa importada, algumas semeadeiras importadas. E aí começou as indústrias, né? Também, né? Nos anos 70. Lá no Rio Grande do Sul, tinha várias indústrias de plantadeiras e semeadeiras, né? Que foi todo mundo conhece, né? Uma indústria antiga que hoje não existe mais, que era a EGAN, né? Muitos produtores vieram com uma EGAN antiga aqui para começar o plantio convencional, que não era direto, bem como também a Semeato, né? Que é uma empresa foi muito renomada, né? No Rio Grande do Sul, com sede em Passo Fundo, né? Hoje ela está em escala menor, uma empresa que ela foi a maior produção de plantadeiras no país, ela chegou a ser, mas depois entrou, no decorrer dos anos também teve crises, né, nessa indústria e tal, e acabou que ela entrou em dificuldades, no caso, né? E aí começou a vir outras marcas, e aí hoje ela existe ainda, mas ela está numa escala bem pequena, né, de produção. Olha só, e é interessante, porque às vezes a gente fala só de trator e colheitadeira, mas a gente precisa pontuar que a plantadeira é muito importante, né? Até porque as primeiras indústrias, né, de trator e colheitadeira, na época, elas estavam focadas nisso, né? Uhum. E como a agricultura demanda de todas as ferramentas, em todas as etapas, né? Da preparação, do plantio, dos tratos culturais, que é a pulverização, que são os pulverizadores e tal, né?
que os primeiros também eles não eram autopropelido, né? Eles eram tracionados pelo trator ou, né? Ou manual, né? Quando começou também, né? Enfim, tudo teve uma evolução e algumas indústrias, algumas marcas pensaram em fazer o sistema mecanizado completo a produzir. Então hoje as grandes indústrias, a maioria das grandes indústrias, elas fazem o trator, faz a plantadeira, produz, fabrica o pulverizador e fabrica a colheitadeira, né? Já e algumas fabrica até tudo. implementos. Então pacote completo, né? Tem que ser, né? Porque precisa de todas essas ferramentas para a produção, né? Então não adianta fazer só uma coisa, já oferece também o pacote completo pro produtor. É interessante. Eu não tinha lembrado até mil desculpas do pulverizador. Que também é um equipamento, né? Que também teve sua evolução dentro dos equipamentos agrícolas, porque ele é muito importante, né? Ele cuida dos tratos culturais. Como que era no começo o pulverizador? No começo, os primeiros pulverizadores, eles eram colocados no hidráulico traseiro, nos braços hidráulicos do trator. Então acoplava essa bomba que eles chamavam bomba de veneno, muitos chamavam, né? Os agricultores, na verdade, ele era um pulverizador ou um atomizador e ele era acoplado nesses braços hidráulicos do trator e a própria tomada de força do trator acionava uma bomba, né, de pressão que fazia a pressão para jogar nas barras e fazer a pulverização, né? E a evolução foi indo porque precisava ter equipamentos com mais autonomia. Então foram lançando o que era puxado de arrasto. Então era um reservatório, um tanque em cima de uma carretinha atrás do trator, com um reservatório de água maior e com as barras, né, que no começo eram mecânicas, né, por corda, né, para liberar elas, para elas abrirem e fecharem, era puxado e liberado manualmente, né, para fazer as primeiras pulverizações, então com o trator puxando essa carretinha com a bomba e com o reservatório de fertilizantes em cima para fazer a pulverização, os tratos culturais das culturas, no caso, né? O produtor rural lá atrás realmente... eu já falo que eles são guerreiros, né? Então imagina lá atrás a quantidade de trabalho ainda maior, né? Porque hoje a gente tem tudo mais fácil, né? Sim. Mas realmente tudo tinha uma coisinha que tinha que arrumar aqui, resolver aqui. Imagina um pulverizador, era muito mais trabalhoso, quanto porque era trabalhoso tudo manual, né? Então, assim, inclusive muito mais perigoso também, porque o contato, né, com agrotóxicos e nesse sistema ele era muito, muito risco, né? Hoje já está tudo uma tecnologia de proteção e conforto, né, bem evoluído já em outras normas, né? Então, que foi a evolução que aconteceu, né? E após, esse era puxado pelo trator, até há pouco tempo, porque o pulverizador no Brasil, autopropelido, ele começou, na verdade, a produção dos primeiros autopropelidos nos anos 2000. Olha né? só. Até então, até os anos 2000 para trás, era tudo desse modelo aí ou daquele sistema que era acoplado no hidráulico traseiro do trator, né? Agora eu me lembrei, depois que a gente vê a imagem, daí vem a lembrança mesmo. Exato. Olha só. Então tinha umas marcas, né, antigas, né, que era o Atsuta, né, que a gente chamava, né, e tal, que eram os japoneses, porque Sim. os japoneses foram os que, vamos dizer assim, que desbravaram esse mercado aí da pulverização no Brasil, né, que depois também tem a Jacto, né, que é uma empresa bem tradicional, né, que começou com pulverização, e aí depois foram migrando para outras marcas e hoje também as maiores marcas, né, que produzem os tratores e colheitadeiras, né, como John Deere, a GCO, Sim. Case e New Holland, todos têm o seu pulverizador autopropelido também da própria marca, né? Esse formato aqui? Esse era o que estava nos braços do trator atrás, né? Acoplado no trator. E isso aí trabalhou por... muito tempo, né? Por mais de 20 anos, 30 anos quase, né? Nesse sistema aí, até chegar o autopropelido, a cabine, né? Pode ver que na época nem cabine não tinha também, né? No trator, então tudo era mais risco, né? É verdade. A saúde, né? É verdade. Do agricultor, né? Olha só. Se você quiser colocar uma imagem de como está hoje o equipamento, Foi um pulverizador autopropelido. Só para a gente ter
a gente sabe, né, como é que é, mas às vezes quem está acompanhando a gente, porque eu sempre falo, sabe o que, Mário? A gente está aqui, o nosso podcast ele é do agro, para as pessoas que atuam no agro, mas quem quer aprender um pouco do agro também, porque a gente também atinge esse público que quer conhecer um pouquinho mais do agro. Então, por isso que eu faço questão sempre de mostrar, porque às vezes a pessoa não atua no agro, mas ela quer conhecer um pouco mais, né? Então, por isso que é legal. Exatamente, Viridiane. O que eu acho interessante dessa tua ideia aí, que eu achei fantástica, e agradeço mais uma vez o convite, é poder contribuir com a informação do que começou, de como começou. Porque hoje a gente fala de agro e agronegócio, tudo, a gente já está falando da atualidade, do momento e do futuro, que está uma evolução incrível, né? Mas acho que é legal resgatar a história. Para quem não viveu isso ou não conheceu isso, poder ter uma ideia do que iniciou, o que era, para chegar onde é que está hoje e o rumo que está tomando, né? Então, assim, é muito interessante essa oportunidade, principalmente para os jovens, né? Que se interessam pelo agro, de conhecer essa história, tem essa oportunidade aí no teu canal. Olha só, que bom, né? E como eu falei, nada melhor do que alguém que é um grande conhecedor do assunto, isso é importante, né? Para ter alguém aqui comigo também para a gente mostrar um pouquinho, para as pessoas falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos ver se ele achou aqui uma imagem aí do pulverizador atual, né? Do que a gente consegue ver no mercado hoje, né? Porque é muito interessante mostrar esses comparativos também, né? Sim. Olha só, aqui essa imagem, olha ali, ó. Olha a tecnologia ó, que está hoje, ó. Um sistema de pulverização inteligente, ó. Tá vendo que ele tem uma luz em cada ponta, né, de pulverização que ele abre os braços, né? Fecha. Tudo com piloto automático, um sistema inteligente de pulverização, né? Tudo automatizado, conforto para o operador. A John Deere, principalmente, ela se preocupa muito com a segurança em todos os equipamentos, né? Para o operador ou para quem está perto dessa máquina, para ser uma máquina bem segura e confortável para trabalhar, para a jornada ser uma jornada de bastante horas, mas com conforto e segurança para o operador, né? Isso que vai gerar o grande rendimento operacional que a gente fala, né? Que hoje é muito importante dentro das propriedades, né? Ter rendimento, né? Máquinas que rendem bastante. Então, poucas máquinas, mas máquinas que produzem bastante, né? Esse é a atualidade e o futuro, né? Com certeza. Bom, já que a gente já entrou aqui numa máquina atual, eu quero voltar àquela questão que a gente estava falando das cabines, né? Que daí foi entendido aí que o produtor, enfim, que seria necessário na lavoura, né? Uma cabecinha muito, né, boa lá, entendeu que precisávamos de um equipamento mais seguro, com um pouquinho mais de conforto. Não foi só fechado a cabine, mas vieram outras tecnologias junto, né? Como o senhor comentou, agora tem até ar-condicionado dentro das cabines, né? Sim. Só para você ter uma ideia, a evolução da tecnologia hoje dentro das máquinas, seja um trator, um pulverizador, uma colheitadeira, né? O que uma máquina levava praticamente um dia para fazer de produção, ela faz hoje em 1 hora ou em minutos. Nossa! Tão grande foi essa evolução da tecnologia. É muito incrível isso, sabe? Então, por quê? Por causa do sistema, né? Eletrohidráulico, inteligência artificial, tudo que está hoje acoplado nessas máquinas. As máquinas hoje elas têm um sistema com piloto automático e elas têm um sistema de autoajuste, ou seja, ela se ajusta instantaneamente. As máquinas hoje, falando da John Deere, que eu tenho mais propriedade para falar, hoje as outras marcas também já estão vindo nesse caminho, ela tem um sistema, né, de Combine Advisor, que ela tem um sistema de câmeras que vai filmando o produto e vai armazenando dados. Ela faz uma coleta de imagens a cada 2 segundos, ela bate uma foto do produto, né? Ela armazena isso num software e a cada 2 minutos
ela faz uma regulagem na máquina, porque ela precisa ter um banco de dados para entender o que está acontecendo com aquele produto e ela vai fazendo o ajuste de acordo com a situação. Então, essa máquina ela se regula, em média, 200 vezes durante a jornada de trabalho, que é uma média de 10 horas por dia, vamos dizer assim. Então, ela vai se ajustando talhão a talhão, a cada metro quadrado, está mais úmido, está mais seco, ela já faz a regulagem para ter a melhor absorção daqueles grãos sem dano, com limpeza, com qualidade. E isso nós estamos falando em velocidade assim, né? E isso que está trazendo hoje um grande rendimento operacional e principalmente mais qualidade do grão, menos perca de grão, menos dano de grão, porque tem essa tecnologia para preparar essas máquinas, para essas operações ficarem cada vez mais inteligentes e com menos força, né, por causa da tecnologia. Eu tô aqui, tipo assim, hã? A gente sabe da evolução, mas às vezes a gente não tem um contato, tipo, direto com isso e não sabe toda essa parte de... Então, me explica novamente. Faz uma foto do produto enquanto está trabalhando no campo? Conforme ela está colhendo, no caso, estamos falando de uma colheitadeira. Sim, né? sim. Assim, tem as outras tecnologias para os outros equipamentos também, né? Ela interpreta o produto, né? Está colhendo, tem uma câmera, né, que fica no elevador de grãos, então todo grão que está entrando para dentro da máquina está sendo filmado, e dentro do armazém do graneleiro, no caso da colheitadeira, tem mais uma câmera lá também, que o produto passa por um elevador depois de limpo e separado, o grão sobe, ali ele já é filmado, e lá onde ele é armazenado ele também tem um filme lá, né? Vai pegando as informações de como é que está esse grão, e em cima de como que ele está, a máquina vai se ajustando. Se precisa, está muito seco, está úmido, ele vai ajustando para a máquina poder colher naquela situação de lavoura. Porque muitas vezes ele começa de manhã, tem uma umidade, tem um sereno, né, começa de manhã, tem que colher. Aí ele vai indo. É uma regulagem. Quando chega próximo já ali das 10 horas, 11 horas, já está um pouco mais seco, né, a produção e tal, já é outra regulagem. Durante a tarde também, durante a noite também. Então, assim, só que ele vai fazendo isso a cada 2 minutos. Para quê? Para ter certeza que está sempre melhor regulada, para não ter perca, não ter dano no grão. E a máquina, principalmente, trabalhar perfeita. Porque hoje o que faz os danos, ou o que atrapalha bastante na operação, é a máquina não estar bem regulada. E isso... mecanicamente demora, tem que parar a máquina e tal. E hoje, com a tecnologia que tem agregada nela, ela faz isso instantâneo, automaticamente, em tempo real. Mas era isso que eu ia perguntar para o senhor. Dentro disso que foi pontuado agora, perto do que era, vamos botar aí, 20 anos atrás? Sim. Qual que era o problema que havia naquele período anterior, quando não era regulada a máquina desse sentido? Então, era a perda de tempo, principalmente na lavoura. Exatamente, porque a gente fala, né, que o agricultor, tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais rápido ele conseguir plantar, ele está aproveitando a janela de plantio dentro do ciclo que precisa ter daquela cultura. Então, se ele tem máquinas que ele consegue fazer dentro dessas janelas que eles chamam, né, dentro desse ciclo, a sua produção só com isso já é mais garantida. Porque consegue colocar as variedades e as sementes dentro daquele ciclo que ela foi estudada e preparada para ter a melhor produção. Então, ela tem um mês para ser plantada, dentro daquele mês, no melhor momento. Só que dentro do mês pode chover, pode dar seca, tem várias variantes, várias variáveis que podem comprometer essa janela. Então, se ele tem máquinas, né, com essa tecnologia... Às vezes ele não precisa estar atropelando, né? Já começar a plantar mais cedo para poder dar conta e tal. Ele sabe da capacidade que tem a sua máquina, ele faz uma conta que 1 ou 2 máquinas ele vai conseguir fazer dentro dos melhores 10 dias do mês, um exemplo. E se ele não tem essa tecnologia, ele tem que trabalhar os 30 dias ou 40 dias, já fugiu de janela, já perdeu produtividade ou vai perder produtividade por essa questão aí, né? Então, hoje, a gente pode dizer que, vamos dizer lá, anos 80 para hoje,
essa evolução ajudou principalmente, então, ganhando tempo, tendo uma intempérie climática que o produtor também consegue ficar mais tranquilo, porque a máquina atual tem mais tecnologia, tudo. É interessante fazer esse comparativo, né? Exatamente, e além disso, agora, para complementar essa tecnologia que está disponível hoje nas máquinas, tem o sistema de agricultura de precisão, que veio também para aumentar a produtividade e principalmente monitorar cada etapa do processo de produção, né? Com informações, hoje, já agora, a última etapa já foi concluída, que era a conectividade, que estava faltando em tempo real, né? Hoje ainda, a maioria ainda não tem essa tecnologia ainda em suas propriedades, né? Em tempo real, eles conseguem ter, por questão da telefonia e tudo, ainda está em processo, né? Cada vez está avançando muito rápido isso, que é conseguir colocar conectividade em tempo real em toda a área. Muitas vezes essa conectividade está só na base, só na sede. Uhum. Então as máquinas elas armazenam, né, a operação. Quando chega, né, onde que tem a internet, né, consegue ter o sinal, o Wi-Fi, aí ele libera o que fez durante o dia e tal. Mas agora, recentemente, vamos falar assim, uns 3 anos para cá, os últimos 3 anos, começou a conseguir já evoluir bastante a questão da conectividade para ter já as informações saindo da máquina em tempo real. Por exemplo, da marca John Deere, a gente tem um Operation Center, que é uma central em cada concessionária, que monitora toda a parte da máquina. E também, se o cliente quiser, a parte dos tratos culturais, no caso, o plantio, a pulverização, a colheita, os manejos todos, com mapas, né? A máquina, tipo esses que estão aparecendo aqui. Com mapas, né, que vão mostrando cada centímetro, né, dos seus talhões, das suas áreas produtivas, para em cima disso fazer as tomadas de decisão e as melhorias que precisam ser feitas. Antigamente, há pouco tempo atrás, 10 anos atrás, né, vamos dizer assim, a maioria também não tinha ainda, não estava tão avançado na agricultura de precisão, então muitas tarefas, muitas operações só conseguia detectar o problema depois de já estar plantado, né? Então hoje você consegue em tempo real já corrigir no início. Poucos metros que foi, não é da forma como a gente queria. Precisamos ajustar essa máquina, vai dar falha, né? Vai dar problema na produção aqui. Então já toma a decisão, já faz o ajuste que precisa e monitora isso em tempo real. Interessante. A gente vê os relatórios aqui nas imagens, né? Analisador de talhão, enfim. São softwares loucura, muito gente. interessantes. E fora isso, também as marcas, no caso, falando pela John Deere, tem o sistema de alertas expert, ou seja, é um dispositivo nas máquinas, tá? Tipo um chip que tem nas máquinas, que tanto o concessionário como o cliente consegue, em tempo real, monitorar o que está acontecendo com a máquina. A máquina vai dando informações. E em cima dessas informações é uma telemetria, assim como tem na Fórmula 1, você consegue regular a máquina ou fazer os ajustes ou parar a máquina para ela não quebrar. Porque ela está informando o que está acontecendo com a máquina. Então ela avisa, né? O operador recebe o alerta na cabine, esse alerta vai para a base, que é a nossa concessionária, avisando que está acontecendo alguma coisa que não está normal naquela máquina. A gente consegue tomar uma decisão e antes da máquina parar, ou se ela parar, imediatamente já consertar, porque já sabe o que está acontecendo. E como tu falou, tempo é dinheiro na agricultura. Então, quando você tem esse sistema, você consegue já reparar rapidamente ou evitar com que ela possa dar um dano maior por consequência, às vezes, de uma coisinha simples. E o outro grande lance dessa tecnologia é que 98%, em média, de problemas operacionais, que é só uma regulagem, a gente consegue resolver remotamente sem precisar ir um técnico lá. E já resolver por telefone, desde que tenha conectividade, Sim, ele consiga entendi. ter sinal e a gente poder passar para ele o que ele precisa fazer e ajustar e regular aquela máquina e seguir o trabalho. Isso serve tanto para as colheitadeiras quanto para os tratores? Todas as operações.
né? Tratores, plantio, no caso, Plantio. plantadeira, ou a preparação do solo também já começa, né? Antes de plantar, né? Aí é plantio, os tratos culturais, que é a pulverização, né? E depois a colheita, né? Olha só. E ela mede, né? Cada centímetro ali da sua propriedade a produção, né? Aonde que está produzindo mais e menos. Em cima dessas informações, agronomicamente falando, o produtor, né, com a sua equipe e tal, com a empresa que dá o seu suporte agronômico, né, toma as melhores decisões para fazer as correções, aonde que ele vai precisar fazer um manejo diferente ou corrigir, né, o que está acontecendo lá, por que está produzindo menos aqui, mais ali, e tomar as decisões e já fazer as correções que precisam ser feitas para quê? Sem aumentar a área, aumentar a sua produtividade em cima da área que ele já tem. Olha Com só. essa tecnologia oferece isso. Não, é sensacional. Se de repente vocês quiserem colocar uma imagem ali, a gente, enquanto a gente estava conversando, eu não sei se estava passando, estava passando aqui, eu não sei se estava na tela, de uma colheitadeira atual, de um trator atual, porque a gente mostrou os antigos, né? Não sei se já estava rodando aqui, se estava mostrando, mas é muito interessante, né, seu Mário, dentro do que você estava comentando, né? Sim. Como começou o trator lá atrás e hoje toda essa tecnologia que vem junto, não é só a estrutura, né? Não. A carcaça lá do trator, é toda uma tecnologia realmente desenvolvida para trazer maior produtividade, né? Exatamente. Sensacional. Essa é a evolução, vamos dizer assim, né, que hoje está aí à disposição dos produtores para eles conseguirem produzir cada vez mais, com mais qualidade, com menos desperdício, né, em menor tempo. A gente sempre fala assim que essa tecnologia veio para fazer a mesma coisa, Sim. mas em menos tempo e com muito mais qualidade, né? E diante disso que a gente está conversando, como que o senhor que está aí já todo esse tempo, né, Acompanhei essa evolução, nesse né? mercado e acompanhou essa evolução, e com certeza, né, presenciou momentos de chegada de equipamentos novos, né? Sim. Tanto colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras. Como que era a recepção do produtor rural quando chegava, nossa, foi lançado o trator agora com essa tecnologia? O senhor via o brilho naquele olhar daquele produtor adquirindo equipamento, enfim, como que foi a aceitação desses equipamentos, quando cada vez que havia uma evolução? Sim, o primeiro momento assim é aquele impacto, né, que dá, né, que chega a assustar, né, de certa forma, né, porque vem assim uma coisa totalmente diferente. E grandiosa, né? E grandiosa, né? Então assim, mas quando ele vê ou acompanhou já o resultado, né, que esse equipamento traz e vai trazer para ele, é um brilho, é uma felicidade imensa. E o mais bacana disso tudo é a realização, porque a gente acompanha, né, sempre os feedback, né, com os clientes, do antes e depois, né, de ter uma tecnologia e partir para outra, né, e acompanhar essa evolução. É lindo demais poder acompanhar isso, porque realmente para ele é como se fosse tipo um alívio, né, uma realização pessoal também, porque para quem começou no início da forma sofrida, né, mecânica que era, totalmente manual, pesada, direto, né, com a ação do tempo e tal, e poder ter uma máquina dessas hoje, que tem uma tecnologia hoje que até muitos automóveis não têm. Eu até falo que nos últimos 10 anos, os equipamentos agrícolas tiveram uma evolução mais rápida que próprias marcas de automóveis, sabe? Porque teve porque é uma indústria, né? É um sistema de produção hoje uma máquina, não é só um carro de passeio, no caso, né? Ou um conforto. É uma máquina que ela tem que produzir com alto rendimento, com qualidade, e também tem esse conforto e essa segurança para quem está dentro dessa máquina. Então é prazeroso demais. Se tornou prazeroso entrar dentro de uma colheitadeira, de um pulverizador. Até os próprios produtores falam, nossa, é muito luxo para um operador às vezes, né? Porque ele não precisa mais fazer força, ele senta lá dentro. Ele tem que... Na verdade, hoje eu sempre falo assim, ó, eu venho falando que hoje, na atualidade de tecnologia que está as máquinas, um operador de máquina, né, ou o próprio proprietário, ele tem que cuidar dessa máquina e tratar essa máquina como se fosse um avião.
porque são máquinas de valores altos, agregados, pela tecnologia que tem. Olha só. Né? Então precisa também ter todo um cuidado e uma manutenção preventiva e tudo, para não deixar ele na mão, né? Para ter certeza que ele vai iniciar e terminar a operação, né? Não, e assim, olha como é que vai a máquina. O que permite também que ela faça o trabalho dela bem certinho, essa né? plantadeira, para você ter uma ideia, ela tem uma tecnologia hoje exclusiva no mercado que permite fazer um plantio até 16 km por hora, tá? Com qualidade e precisão, que é incrível, porque hoje umas plantadeiras que não têm essa tecnologia, elas trabalham em média na metade dessa velocidade. Então, o que aconteceu? Uma plantadeira de um tamanho menor, que trabalha mais rápido, o produtor não precisa ter um equipamento muito grande, porque ele vai fazer a mesma coisa, mas em menos tempo e com a mesma qualidade, ou melhor até. Né? Muito melhor, porque a tecnologia que veio para ser melhor do que já tinha, né? Essa a gente pode dizer que é uma das últimas máquinas em plantio. É o que tem de mais moderno hoje no mercado, é esse modelo aí. Olha só que sensacional. E sabe, seu Mário, o senhor comentando aí de toda essa tecnologia, é interessante falar também que isso também diminuiu o número de pessoas também na lavoura. Vou te dar um exemplo, no algodão. Sim, né? sim. O algodão, eu acho fantástica a colheitadeira de algodão, que deixa aquele rolinho, né? Sim. Isso também permitiu que diminuísse, vamos supor, acidentes no campo também. Sim. Essa tecnologia também veio para realmente ajudar nesses quesitos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Na verdade, está reduzindo, vamos dizer assim, a mão de obra, porém, está exigindo uma mão de obra mais qualificada, né? Para poder ter capacidade de cuidar e trabalhar com essa tecnologia, com as máquinas mais tecnológicas, com equipamentos de agricultura de precisão, né? Então, esse é um novo momento, vamos dizer assim, né? Está se passando por essa reciclagem. Por isso que algumas propriedades, alguns produtores que ainda têm, vamos dizer, de certa forma, operadores de 20, 30 anos atrás, muitas vezes eles têm medo, né, de entrar numa máquina dessas para operar por causa da tecnologia que ela tem. E, na verdade, essa tecnologia que veio é para ele ficar mais tranquilo dentro da máquina e ter menos coisa para fazer, porque a máquina faz tudo sozinha. Porém, ele tem que saber manusear, vamos dizer ali, a parte, né, tecnológica que está agregado na máquina, com telas, né, que tem ali telas touchscreen já, né, não tem mais nem botão, né, só encostar na tela e tal, né. Assim como teve a evolução do celular, né, do telefone, né, que antes era analógico e foi para digital e hoje, né, como tá. Ó, aí tá as colhedoras de algodão, que na verdade é uma indústria na lavoura, né, porque ela colhe, ela separa a pluma, né, eu acho sensacional. da planta, né, e passa por um processo interno ali que vai separando, né, as impurezas e deixando as plumas e vai enrolando, né, dentro de um fardo, no caso, que fica, né, e vai deixando na lavoura depois só para recolher esses fardos prontos já para levar para o algodoeiro ou para a beneficiadora, né? Como que o senhor vê a evolução de um equipamento como esse? Esse aqui eu consegui acompanhar porque eu fiz, na época que eu comecei a trabalhar na TV, vídeos institucionais, inclusive, e que eram aquele formato de prensa ainda na lavoura. Então, eu consegui acompanhar o início dessas máquinas. Como que o senhor vê isso? Porque isso aqui é realmente E eu acho que dá para ver nesse maquinário em específico realmente a evolução da tecnologia, dos maquinários agrícolas, né? Exatamente, incrível, viu? Então, aquele sistema que você falou com prensa e tal, que daí não tinha essa tecnologia, né? Ele era mais trabalhoso e precisava muito mais gente também, né? Muito porque mais perigoso gente também, para né? Imprensa, para os caminhões, né? Para puxar e tal. E fazer os transbordos também, né? Que daí a máquina, então, ela colhia para um cesto dentro da própria máquina, esse cesto basculava para outro cesto que era puxado por um trator, que levava para a base lá, onde que tinha essas prensas, onde que lá eles prensavam e faziam um fardão um tamanho maior, que aí ele era removido daquilo ali, embalado manualmente com lona lá na lavoura,
para depois ser recolhido com os caminhões especiais para levar para a beneficiadora. E nesse processo, tanto da colheita até chegar na beneficiadora, tinha uma perca muito grande de pluma né, pelo caminho, né? E com esse sistema hoje, dessa tecnologia que tem, a perca ela é mínima, né? Porque ela já sai pronta, embalada dentro, né, da máquina e só indo já direto para o beneficiamento. Então, assim, já teve um ganho de produtividade bem interessante aí que compensou tudo isso e cada vez evolui mais, né? Com certeza. Isso tem o quê? Uns 10 anos? Um pouquinho mais desse mais. equipamento? Essa primeira máquina aí, ela chegou no Brasil, no caso, elas são importadas até hoje ainda, tá? Elas não são nacionais, tá? A primeira máquina autopropelida desse modelo aí, no caso, né? Ela chegou no Brasil, começou em 2011 para 2012. Então, hoje está fazendo 22 anos, 23 anos, né? Nossa, gente, como passa rápido, né? Para mim era ontem. Ou melhor, desculpa, 12 anos, 13 anos. 13 anos, estamos em 24. Esse é a prensa. Eu me lembro muito bem disso. Ainda tem, né? Ainda tem alguns lugares que tem. Não é que foi eliminado, não. Isso. É que Não, ainda tem. Que são quando a pessoa passa na estrada, é aquele formato mais... Pode ver o tanto que vai perdendo, ó, vai caindo fora, né? vai ficando, né, no solo, né, ali que vai desperdiçando, né, pelas movimentações, né? Não, interessante. Tudo veio realmente para evitar as perdas na lavoura, que isso é muito tempo, importante. Ganhar porque tempo. Porque uma máquina hoje dessa tecnologia, ela produz praticamente, talvez até mais do que duas daquele outro sistema. Então, olha o ganho, né, que se tem, né, e com bem menos gente, né, com um operador praticamente, né? Olha só. Então, realmente é uma evolução muito, muito, muito grande. Olha, plantadeira antiga. Essas são as antigas, né, as primeiras, né, plantadeiras da SLC ainda, né? E também nessas nossas áreas, né, seu Mário, vamos dizer aqui do Centro-Oeste. A gente sabe que tem outros lugares do país que também são áreas muito grandes. Esses equipamentos são importantes. Imaginou com equipamento como era ali há 30, 40 anos atrás, né? Então, áreas grandes a gente precisava... Né, é o que está acontecendo agora. As áreas ficaram grandes, né? Então os produtores que têm essas áreas grandes, né, demandam de bastante gente, ou demandava de bastante gente, mas a tecnologia começou a trazer, né, um grande rendimento operacional, né, e que fez com que demandasse então menos máquinas. Vai começar a ter máquinas maiores, né, e com mais rendimento para ter menos gente, né? Esse aqui é um outro... Esse é um outro sistema, no caso, né, da marca da Case, no caso, que eles tentaram fazer uma máquina... Não foi no mesmo tempo do rolinho, né? Isso, só que tentou fazer, só que de fardo quadrado. Mas ele não deu certo, porque ele também demanda toda essa mão de obra e principalmente essa perca, ó. Nas então laterais, a John Deere lançou aquele sistema, patenteou, né? E eu acho que essa patente também já deve estar vencendo agora e tal. Daí provavelmente vai começar a ter outras marcas agora podendo fazer também naquele sistema. Mas até então, nesses 10 anos, 12 anos aí de mercado, a John Deere tem uma tecnologia exclusiva. E é interessante, né, seu Mário? A gente, quando pega essa estrada aqui, vamos pontuar que nós estamos em Primavera do Leste e vamos para Cuiabá. Hoje em dia é bonito de ver os rolinhos ali, né? Sim. Inclusive agora com várias cores. Com várias cores. Era só amarelo, nossa, né? Tem tal cor. É bem legal. Eu sou muito fã da cultura do algodão, né, principalmente. Então você vê aqueles rolinhos. Seu Mário, dentro disso, tem algum momento aí da história da evolução que marcou muito o senhor que já está há um tempo? Algo que a gente pode dizer que foi um marco da evolução dessas ferramentas para se produzir bem, desses maquinários? Sim, dentro, vamos dizer, dessa história aí, teve vários momentos, né, que deu realmente um marco maior, né? Um deles foi essa própria colhedora autopropelida aí de algodão, né, no caso, né? Com esse sistema inovador, né? Então, assim, isso aí realmente foi, assim, uma surpresa muito grande, né? Outra é agora essas plantadeiras, né, que chegaram aí com essa tecnologia, porque não é fácil, né, colocar uma semente certinha lá no solo, né, e que não perca a sua germinação, a sua qualidade e tal, e que consiga fazer isso o mais rápido possível. Então eu acho isso incrível, conseguir fazer uma tecnologia dessa de
de andar no meio da terra rápido e poder fazer um plantio tão perfeito que gera tanta produção, né? E depois a pulverização inteligente que está chegando agora, por exemplo, está chegando um novo sistema de pulverização que ele é com câmeras, ele lê as ervas daninhas e ele vai largar o produto só lá nas ervas daninhas. Isso vai economizar até 90% o uso de agrotóxicos. Olha que show isso. Então já vai ficar uma agricultura mais sustentável, porque não precisa se colocar veneno na área inteira, vai se colocar só onde que tem a erva, né? Porque vai ter um sistema que vai ler isso e vai colocar no alvo, né? Então essas coisas são realmente o que mexe e que dá aqueles momentos, né? Incríveis, né? Da tecnologia que chegou e que chega, e quando a gente acha que está chegando, está lançando uma coisa nova, né? O senhor deve escutar muita história, né, dos produtores história. De, por exemplo, eu perdia tanto na colheita, né? A gente pode até falar do algodão, não sei se soja tinha tanto esse problema, mas perdia tanto lá atrás. Hoje, com este equipamento, a gente reduziu muito os custos, né? Deve escutar bastante dessas histórias. Muito, porque até poucos anos atrás, que a gente está falando, a gente não tinha um sistema de informação tão preciso como tem hoje, né? Então, assim, o agricultor fazia sua operação e rezava, né? E hoje você já consegue, né, ter toda uma telemetria, você já consegue ter informações, tanto meteorológicas como climáticas, e também, né, as próprias máquinas, né, em tempo real agora, né, passando as informações para poder já tomar a decisão e corrigir antes de dar o problema, né, ou no início, coisa que não tinha, né? Então, assim, essa parte de evolução da tecnologia agora, vou dizer assim, é a bola da vez que está qualificando e aumentando ainda mais tanto o rendimento operacional como principalmente a produtividade, que é a meta de todo produtor, né? Ter mais produtividade. E isso muitas vezes ele tinha lá uma semente de qualidade, produto de qualidade, né? Testado e tal, de uma forma, né, que garantisse que ia ter uma produção boa, o potencial que a gente chama de potencial bom, mas às vezes a máquina ou a tecnologia que ele estava usando para fazer os tratos culturais não estavam bons, então acabava comprometendo essa produtividade. E agora com a evolução rápida que está acontecendo das máquinas e da tecnologia, né, de automação e informação, isso está tendo um aumento muito importante, né, na produção brasileira, no caso, né, e mundial, né? Com certeza. E a gente pode dizer que isso na maioria das culturas que são produzidas no Brasil, houve essa tecnologia, ou tem ainda culturas que ainda precisam evoluir? Não, na maioria, porque veja bem, tem a civicultura, né, que também é importante ter, porque precisa fazer biomassa, as indústrias, né? Não podemos destruir matos, e sim reflorestar, fazer um reflorestamento sustentável para poder... virou um negócio também, né? E para isso precisa mecanização, né? Então hoje tem máquinas, né, para plantio, máquinas para colheita e para o beneficiamento desse resíduo que vai virar energia, né? Na cana-de-açúcar, né, também, né, que é o álcool, né, tem máquinas, né, para plantar e para colher com grande produtividade, né, também para fornecer o álcool, né, o etanol, né, enfim. Agora, indústrias moderníssimas chegando, inclusive aqui em Primavera, né, para fazer o etanol do milho, porque é mais fácil fazer do milho, né, que o produtor já é acostumado a plantar o milho, né, então com isso conseguiu agregar um valor melhor para ele, para não precisar, por causa da logística, né, agrega um valor melhor, ele consegue vender a sua produção aqui no local, que agrega um valor, e sai daqui um produto industrializado, com valor agregado. Todo mundo ganha, o município ganha, o produtor ganha, a cidade cresce, né? O Brasil avança, né? De produtos feitos aqui, já saindo produto pronto, né? Não, é incrível. E o que? É tecnologia, né? Sim. Você vai olhar uma indústria dessa, tecnologia para transformar, e ela é uma tecnologia limpa, vamos dizer, porque aproveita 100%, não deixa resíduo, né? Ela exige que tenha uma biomassa para fazer energia, ou energia solar, mas mais é a biomassa mesmo. Então tem áreas mais fracas, degradadas, que são incentivadas para não deixar abandonado, né? Para plantarem.
eucalipto, reflorestamento, né, bambu, ou, né, que vai virar biomassa, que vai transformar em energia para tocar essa indústria. Então todo mundo vai movimentando o negócio, né? Olha só. E dentro disso que a gente conversou aqui, como o senhor vê o futuro? Porque assim, a gente vê que tá tudo. As coisas evoluíram muito, né, seu Mário? Olha o equipamento que a gente mostrou aqui no começo e o equipamento que a gente tem hoje. O que mais o senhor acredita que pode melhorar ainda mais? As máquinas vão. Eu não sei, de repente até já vão sozinha no campo, né? O que mais o senhor enxerga lá na frente? GPS ajudou muito a gente, né? Enfim, o que temos ainda pela frente? O que o senhor acredita, pelo menos, vamos, né, imaginar aqui. O que a gente vê e o que está acontecendo já, né, é essa questão da inteligência artificial, da robótica, porque a gente já vê, né, empresas aí no mundo, algumas empresas, né, que já estão bem adiantados, já estão colhendo alguns resultados já, estão produzindo quase que um humano já em robótica, né? Ele se comporta igual a um ser humano, né? E as máquinas também ficando cada vez mais autônomas, né? Então isso aí é o que a gente vê que está acontecendo e talvez vai ser o futuro próximo aí que está acontecendo tanto em automóveis como nas máquinas agrícolas também, né? Mas assusta, Com certeza. porque já estamos chegando num nível de tecnologia altíssima, mas eu ainda vejo que tem um bom espaço ainda para muitos produtores poder chegar no que está até agora, porque ainda tem muito ainda que precisa ser atualizado, né? Que ainda usa um sistema, uma tecnologia ainda anterior, né? De 10 anos para trás, ou 10 anos, e precisa entrar pelo menos nessa que está atual agora. Só aí já vai ter um aumento de produtividade e também de rendimento no operacional lá das suas atividades, né? Então eu vejo isso, que ainda tem um espaço grande para acontecer, e com essa tecnologia que está chegando agora para melhorar ainda mais, né, a qualidade tanto de vida, né, das pessoas que vão ter todo esse conforto, né, para trabalhar, né, com segurança, e também essa tecnologia aí para proteger o meio ambiente, que está começando a vir energias limpas. Daqui uns dias já não vai ter mais motores a combustão, já começa a entrar motores elétricos, né? Acho que vai entrar um novo processo que vai acontecer aí, né? Isso, a ideia... Na agricultura também. Exato, né? A ideia também é que esses maquinários... tudo hoje a gente vê que o produtor procura também contribuir com o meio ambiente, essa questão de sustentabilidade, os maquinários também são pensados nisso, né? É muito importante esse tema. Eu acho que esse tema é um tema que precisa ser muito mais divulgado, porque quem não está por dentro da verdadeira agricultura e da evolução da agricultura que a gente vem falando, acha, né, que o produtor foi o cara que destruiu o meio ambiente. E é bem pelo contrário, né? O Brasil se não for o único país, mas eu acho que é o principal país que tem as melhores leis ambientais do mundo, de proteção ambiental e dos manejos, né? Então, outros países, né, evoluídos, europeus e tal, eles não têm nada lá, eles não têm mais água, eles não têm mais floresta, não tem nada. Nós ainda temos, porque a gente só explorou 30%, vamos dizer assim, né, das áreas que estavam, né, que foram abertas para a agricultura, mas o que tem de compensação ainda para proteger isso, e o que dá para melhorar ainda em cima do que está. Não precisa mais abrir mais nada, é só fazer processos de melhoramento e principalmente educativo. Educação das pessoas para cuidarem, não botarem fogo, não fazerem queimadas, né? Porque essas queimadas que está acontecendo, 90% é criminosa, né? Não do produtor, de gente mal educada que às vezes não faz um manejo adequado, correto para evitar isso. Porque veja, né, o Pantanal Mato-Grossense nunca, né, incendiando nos últimos anos e tal. Claro, está tendo uma exploração talvez de turismo e tudo mais, mas eu vejo como talvez está faltando investir mais em tecnologia de proteção mesmo, né? Para evitar que um incêndio se alastre de tamanhas proporções, né? Que consiga ser logo
resolver e fazer toda uma educação para evitar, né? Evitar essa situação. Com certeza. No início do episódio, a gente começou falando, né? Só para a gente pontuar, os equipamentos vieram para o Brasil Importados. Sim. O país hoje, nosso país, tem montadoras ainda aqui ou ainda precisamos recorrer para fora? Você falou uma coisa bem interessante, né? Hoje o Brasil, pelo potencial agrícola que é, todo o mundo ficou voltado olhando para o Brasil, muitas montadoras vieram para cá e como a escala aqui é grande, né, do volume de máquinas que tem a demanda aqui, indústrias, tecnologia, tudo veio para cá. Hoje o Brasil ele é um importante polo de capacidade de produção de tecnologia para exportar para outros países. Muitas das marcas que hoje estão aqui no país, além do Brasil, exportam para outros países. Máquinas nacionais brasileiras que vão para vários países do mundo, inclusive para os Estados Unidos, onde que é considerado, né, uma referência, né, de agricultura e tecnologia para agricultura. E hoje tem indústrias brasileiras aqui, aqui que produzem equipamentos agrícolas com a mesma tecnologia de lá ou até melhor para o mercado deles. Então, assim, o Brasil realmente acho que vai crescer muito com isso, porque o Brasil tem capacidade. O que está faltando para o Brasil só é política, realmente uma política séria, uma política de incentivo, tanto para o homem do campo, quem produz, e para quem também fornece as ferramentas para ele, né? Para todo mundo dentro dessa cadeia realmente ter um benefício para fazer crescer isso e isso se tornar, né, uma coisa importante para o país, aí uma mola mestre forte do país, tanto para o Brasil como para o mundo, né? Com certeza. Que tem capacidade. Certeza. E dentro desses maquinários que o senhor comentou que as montadoras do país estão aí com essa potência toda, são todas aqueles que a gente comentou ali, todo aquele trator, colhedeira, plantadeira, todo o sistema mecanizado. Todo. Inclusive, depois, a agricultura, ela demanda de muito mais ferramentas, né? Parte de armazenagem, exato, parte de movimentação, né? De logística, né? Que é uma coisa que precisa muito também, né? Para ter agilidade, né? Aquilo que a gente sempre está falando, o tempo, né? Então, tem que ser tudo muito rápido, né? Ter lugar para armazenar, porque hoje a maior parte da produção do Brasil não tem armazenagem, ela está em cima de carreta, né? Andando, isso é assustador isso, né? Então precisa, né, o Brasil também uma política para investir, né, dar incentivos para cada produtor poder ter o seu silo de armazenagem e tal, porque senão acaba ficando na mão das trading para produzir rápido e vender logo rápido, e às vezes ele tem que ficar com todo esse risco do negócio, essa coragem, né, dependendo do clima, e ainda ele é obrigado a vender o produto num preço que os outros vão botar o preço do produto dele. Então, é triste isso, de certa forma, né? Para o homem do campo que carrega todo esse tempo, essa coragem e tal, esse risco desse negócio, né? Para muitas vezes não conseguir ter uma renda melhor pelo fato de que está vendendo de acordo com o mercado, né? É verdade. Bom, será que pontuamos? A gente fez um resumo, né, seu Mário? Porque a história da evolução aí é bem longa. Será que deixamos alguma coisa para trás? Fizemos um bom resumo? O que o senhor acha? Eu acho que sim, porque começamos desde o início, né, da mecanização animal, né, com tração animal, exato, a evolução, né, das máquinas, as primeiras máquinas, né, que foram importadas, depois as primeiras produzidas no Brasil, né, e em cima disso a evolução da tecnologia, né, que hoje é embarcada nessas máquinas produzidas no Brasil, né, inclusive exportadas para outros países do mundo. Então, quer dizer que a gente fechou o ciclo muito bem aí, né? Estamos evoluindo. A gente fica feliz, cara, com isso, porque isso aí realmente dá orgulho para a gente que é do ramo, né? De você acompanhar toda essa história e hoje poder estar vendendo, comercializando, né? Entregando para o produtor realmente uma ferramenta que vai fazer com que ele produza cada vez mais e melhor, né? Com certeza. Eu vou aproveitar então, o senhor que tem contato aí com tantos produtores, se o senhor quiser deixar um recado aí para os nossos guerreiros do agro aí, fique à vontade. Com certeza, né? Que nunca desistam, né? E que continuem, né? Sempre olhando para o futuro, né? E também trazendo, né? A sua sucessão,
né, dos filhos, dos netos, para dar continuidade, né, desse segmento, né? Muitas famílias hoje são tradicionais porque já estão na segunda, na terceira geração, né? E que é difícil, né? Porque a tecnologia que existe hoje, né? As gerações mais novas acabam que não gostam tanto do agro, né? Querem outras atividades. Mas eu acho assim, o agro está tão bacana, a gente vê muito, inclusive, mulheres hoje do agro, né? Que estão interessadas, né? E ajudando a cuidar do negócio e fazendo gestão e indo muito bem, por sinal, e trazer os filhos junto também para continuar dentro dessa tecnologia que está maravilhoso, está se conseguindo produzir mais, com mais segurança, com mais qualidade de vida, né? E acho que isso aí é o orgulho e o sucesso de quem ajuda a produzir alimento para o mundo, que esse acho que é o objetivo principal, né? Com certeza. Seu Mário, quero aqui mais uma vez agradecer a sua presença. Foi um bate-papo que a gente nem viu a hora passar. Muito bacana. Eu acho que aqui nós dois ficaríamos, há algum tempo conversando, mas isso aí já é um motivo, sabe para quê? Para que o senhor volte para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que a gente pode fazer vários assuntos, episódios, realmente muito interessante o tema de hoje. Eu estou muito feliz pela sua presença. Poxa, muito obrigado, Veridiana, primeiramente pelo convite, né? E a gente poder estar aqui para contribuir com um pouco, né, de informações e tentar te ajudar nesse programa aí, trazer notícia, trazer informações interessantes da evolução da tecnologia, do agro, né, e das máquinas, que é o segmento da gente. E quando quiser, estamos à disposição para colaborar com vocês sempre. Então, obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tamo junto. Com certeza. Então, gente, esse aqui foi o senhor Mário Guilherme Lange, que é gerente aí de uma concessionária de maquinários agrícola. É uma pessoa que entende muito, que sabe muito. Estou muito feliz com esse bate-papo de hoje. E com certeza ele virá aqui e estará conosco mais vezes. Podem aguardar. E vou aproveitar aqui, né, gente, porque eu não canso de pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube do Momento do Campo, para nos seguirem. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, no @Momento do Campo, e lembrá-los que estamos também no Spotify. Sabe por quê, seu Mário? Teve um produtor que esteve aqui, e o Christian Brown, que falou uma coisa muito legal. Foi a forma mais legal que eu encerrei o programa. Ele falou que o Spotify é bacana porque escuta na colheitadeira, olha só que bacana, pode acompanhar lá da lavoura. Não é legal isso? Por causa da conectividade em tempo real que permite hoje isso. Então, a notícia ela pode estar também em tempo real lá dentro da cabine da máquina. Olha só, viu como é bacana? Então, você pode estar conosco também pelo Spotify. E vou aproveitar também para agradecer aí, falar da nossa parceira aqui, do podcast, que é a empresa Agrícola Alvorada, que está presente aí em 18 cidades do estado e que está aí com o produtor rural em tudo que ele precisa, desde o plantio até a colheita. Então, empresa Agrícola Alvorada, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente aqui no episódio, mais um episódio, né, do podcast do Momento do Campo. Então, esse foi o bate-papo falando sobre a evolução dos maquinários agrícolas. Espero você no nosso próximo episódio. E até lá!